gente, tudo bem? Eu tô aqui assim do nada e um pouco desacreditado do que aconteceu. Eu tava meditando e fazendo algumas manifestações. Hoje é 9 de setembro. No dia 9 de setembro, que é 9/9, a gente tá passando por um portal energético muito forte e é um dia muito bom, está sendo um dia muito bom para manifestações, para que você deseje coisas boas para sua vida, para que você entregue ao universo o que é que você quer, o que é que você precisa, de forma bem clara. E eu estava fazendo esse momento, né, entregando ao universo, passei o dia todo, basicamente, entregando ao universo coisas que eu queria, coisas que eu precisava melhorar e que precisava de ajuda. E eu tava fazendo esse momento exatamente agora, umas 10 horas da noite. Esse vídeo só vai ao ar, não tem data, provavelmente em outubro, então vocês vão ver esse vídeo bem atrasado, mas estou falando sobre ser 9/9 para vocês entenderem como o universo age. Eu tava voltando, eu estava aqui meditando com os meus cristais, purificando os meus cristais, entregando meus desejos ao universo, as coisas que eu quero, informando e concretizando na minha cabeça que tudo que eu quero, tudo que pertence a mim vai simplesmente me encontrar, todas essas coisas e vibrações, porque eu acredito muito nisso, acredito bastante em que tudo que a gente fala, a gente atrai, porque em muitos anos da minha vida eu fui uma pessoa que acordava e já odiava o mundo e reclamava o tempo inteiro, e depois eu parei pra perceber que com tantas reclamações que eu tinha, mais as coisas davam errado. Então, obviamente, existia uma atração ali. Eu estava atraindo coisas ruins pra mim. Eu acordava e eu não dava bom dia pra ninguém. Eu ia pra escola assim com a cara enorme. E não era uma pessoa grata, simplesmente porque não era. Podia estar acontecendo coisas ruins, lógico, mas eu também não era uma pessoa grata, não era uma pessoa que acreditava e estudava sobre essas energias. Então, por muito tempo eu atraí coisas muito negativas pra mim, que nem me pertenciam, e que por acabar não falando direito, não pensando direito no que eu falava, eu atraía coisas ruins pra mim mesmo sem que precisasse acontecer, sabe? Então, depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre essas coisas, a entender mais e a perceber mesmo, na real, que se eu fosse uma pessoa mais tranquila, se eu não ligasse tanto pro que as pessoas falam, se eu nem ligasse em alguns momentos, se eu desejasse paz, se eu desejasse felicidade, eu ia atrair essas coisas. Então eu comecei a ser uma pessoa bem mais leve. Eu tirei um fardo muito grande das minhas costas e eu sou muito grata ao universo a isso. Então eu acredito bastante nessas coisas. Eu fiz um vídeo aqui sobre compras na Shopee, que é um dos meus vídeos mais acessados aqui no canal, ainda bem. O primeiro vídeo que eu fiz foi de compras dos meus cristais. Eu comprei os meus cristais há um tempo. E desde que eu postei esse vídeo, eu comecei a estudar mais sobre cristais, comecei a postar algumas coisas nos meus stories. Por exemplo, postava quando eu tava limpando, quando eu tava energizando, quando eu ia meditar, postava foto. De vez em quando eu coloco algum significado de alguns cristais, falo algumas coisas para as minhas amigas, e as pessoas começaram a me pedir bastante para eu falar sobre isso em vídeos, para eu explicar sobre os cristais em vídeos. E eu não era a intenção, eu não queria trazer esse conteúdo pro canal no começo, quando eu comecei a estudar sobre isso, porque realmente não era a intenção. Eu achei que isso seria mais algo meu mesmo e que ninguém ia se interessar, no máximo ia se admirar, por exemplo, por achar bonito, né? Os cristais são lindos, mas não achei que iriam pedir as informações e entenderem realmente como é. Então, não estava nos meus planos fazer os vídeos, mas ultimamente eu recebi muitas pessoas mesmo pedindo para eu falar sobre isso, porque queriam entender e queriam que eu ensinasse.
Aí eu comecei a falar, vai ter vídeo no canal sobre isso, vou gravar, tem um incenso aqui, tá? Vou gravar, mas eu não botei no meu roteiro isso, não coloquei nos meus cronogramas de vídeo. Não sabia quando esse vídeo ia acontecer, realmente eu não sabia. E eu estava aqui meditando e manifestando com os meus cristais. E quando eu peguei o quartzo verde, que é vou explicar depois. Quando eu peguei o quartzo verde, veio na minha cabeça, faz hoje o vídeo dos cristais. Faz hoje explicando sobre esses cristais que eu peguei e coloquei aqui pra eu meditar e manifestar. Faz um vídeo falando sobre esses cristais. E eu também comecei a pensar alguma coisa do tipo, eu queria que todas as pessoas que são bem próximas de mim tivessem o cristal X, sabe? Porque eu queria que elas se protegessem, eu queria essas coisas. Aí eu fiquei pensando, acho que meio que o universo veio me falar, né? Tipo, como é que você quer que as pessoas tenham esses cristais? Como é que você deseja a proteção para essas pessoas se elas não têm o conhecimento sobre isso, né? Elas veem as fotos que eu posto, veem de vez em quando eu soltando alguns conteúdos sobre isso, mas elas não sabem, eu não passei esse conhecimento para elas. Então, hoje é esse vídeo. Depois disso tudo, agora eu vou explicar pra vocês o significado de 5 cristais que eu separei aqui pra vocês. 5 cristais. Não sei se dá pra ver todos assim. Deixa eu ver se focando dá. Separei aqui 5 cristais. Na minha opinião, assim fica bem melhor. Na minha opinião, esses 5 cristais, eles são os cristais básicos que eu acho que todo mundo deveria ter. Você não precisa ter todos, mas eu acho que todo mundo deveria ter um desses. Então, com certeza, se eu for recomendar, sempre que eu recomendo algum cristal pra alguém, eu recomendo algum desses 5 aqui, porque eles são, assim, os masters pra mim. Então, bora começar a falar sobre esses lindos aqui. Olha que lindo que ficou na minha mão. Vou começar a falar pra vocês sobre o quartzo transparente. Ele pode ser chamado de quartzo transparente, quartzo branco ou só de cristal. Não sei se dá pra vocês verem muito, mas a pedra ela é transparente mesmo, mas ela pode ser chamada desses outros nomes. Essa pedra é uma pedra de purificação, ou seja, ela vai purificar tudo que tem em você, vai purificar seu ambiente, vai purificar tudo que você quiser, né? Mas geralmente quando a gente tem os cristais é mais por influência pessoal mesmo. Então esse cristal ele tem um poder enorme de purificação. Além da purificação, ele também é um cristal que traz paz e que traz tranquilidade, que são uma das coisas que eu mais gosto nele. Se eu tô num dia muito estressante, geralmente quando eu trabalho eu sempre coloco as minhas pedrinhas do meu lado e eu coloco as pedras que eu sinto que eu preciso naquele dia. Então sempre que eu tô um pouco estressada, sempre que eu tô com algumas energias bem negativas, ou que eu sinto que vai ser bem estressante, eu já pego o quartzo transparente, fico ali com ele, coloco ele ali pertinho, faço assim com a mão, para ele já me tranquilizar e trazer toda a paz para eu poder resolver melhor as coisas e para ele me deixar mais calma, mais leve. Às vezes à noite também, quando eu sinto que eu tô muito pesada, que eu absorvi muita energia negativa das pessoas, porque eu sou bastante sensitiva, então as pessoas que são sensitivas, elas acabam absorvendo a energia das pessoas. Quer dizer, não sei se é assim que fala, mas absorvendo. Se eu estiver perto de uma pessoa que tem uma energia muito negativa, ela acaba sugando a minha energia boa e ainda eu acabo atraindo a energia dela negativa pra mim. E eu fico totalmente exausta e cansada. Então quando eu percebo essas situações acontecem, sempre que eu estou assim, eu coloco ele debaixo do meu travesseiro para poder dormir, para eu poder descarregar toda aquela carga, tirar aquela energia que não é minha e ficar mais calma, tranquila, com paz e bem purificada. Então, esse é o quartzo transparente. É um dos meus cristais preferidos. Segundo cristal que eu vou mostrar pra vocês é a ônix. A ônix, eu acredito que ela seja uma das pedras mais conhecidas.
Era a única que eu conhecia antes de conhecer esse mundo dos cristais, porque eu sempre vi em novelas as pessoas saindo com ela na bolsa, eu sempre vi as pessoas falando bastante dela, porque a ônix ela é uma pedra da proteção. Então, ela é uma pedra ideal para você carregar na bolsa quando você estiver saindo, quando você estiver sentindo que você está passando por uma situação ruim, que você não está protegida, que você precisa daquilo, precisa dela. Você coloca, eu sempre uso ela na bolsa, sempre tenho ela na bolsa quando eu vou sair, quando eu vou treinar de manhã, eu coloco ela na minha mochila, vou treinar, quando eu chego, tiro, quando eu vou à noite, coloco também. Se eu for sair para algum canto à noite que eu sinto que eu preciso dela, eu coloco ela no bolso. Então é uma pedra que eu sempre levo, porque é uma pedra da proteção muito poderosa. Além da ônix, também tem a turmalina negra, que elas não são parecidas, mas ela também é preta, então elas têm basicamente a mesma função. Então eu recomendo demais. Essa inclusive era uma das pedras que eu tava pensando. Se eu pudesse, eu daria uma pedrinha dessas pra todo mundo da minha família que estivesse disposto a acreditar nisso. Carro de som. E o YouTube vai coisar meu vídeo. Porque não tem nada melhor do que você saber que uma pessoa que você ama está sendo protegida. Então, essa é uma pedra muito forte de proteção. Ela tem outros significados também, outras funções, mas eu tô trazendo pra vocês as que eu tenho mais conhecimento e as que eu utilizo na minha vida. Então, a ônix eu utilizo ela somente pra proteção. Ela é a pedra que eu confio totalmente para proteção, então eu recomendo ela para todo mundo. Proteção espiritual, proteção na sua casa, se você quer que afaste energias negativas, né? Porque como ela é uma pedra da proteção, ela vai afastar coisas negativas, vai tirar isso, não vai deixar as coisas acontecerem de ruim com você, então foca na ônix.